Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar. Pai, nós chegamos diante do Senhor em nome do Teu Filho. Reconhecemos que Ele é a nossa justiça, que além dele não temos parte com o Senhor. Eu oro, Pai, para que hoje o Senhor receba glória para si, glória para o seu Filho, por intermédio das coisas que serão ditas, as coisas que nós acreditamos e as obras que são feitas. Senhor, nos ajude neste dia, de uma maneira que nós vamos saber que o Senhor nos ajudou. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero que vocês vejam o versículo 13. Agora, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Agora isso é importante, isso não é apenas uma atividade aleatória, isso não é apenas algo que ele fez uma vez, ouviu uma resposta e então deixou ir. Mas a ideia aqui é que ele estava voltando de novo e perguntando aos seus discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Agora, isso é extremamente importante. Por quê? Porque tudo, quer você acredite em mim ou não, eu direi a você que, de acordo com as Escrituras, tudo em sua vida e todas as coisas na eternidade são determinadas pela maneira como você responde a essa pergunta: quem você diz que ele é? Agora, isso por si só é o escândalo do cristianismo. Isso separa o cristianismo de todo o restante. Você tem que responder a essa pergunta: quem é ele? Agora, algo que você precisa entender sobre as Escrituras que é extremamente importante, algo que você precisa entender sobre a realidade, sobre a verdade em si. Por que digo dessa maneira? Porque hoje, na nossa cultura, a realidade é tudo o que você pensa que é. Mas isso não é verdade. Realidade ou verdade é definida como aquilo que é, de fato, certamente é. E, portanto, a pergunta não é: quem é Jesus para você? Essa não é a questão. Ou quem você quer que Jesus seja? Ou quem você acha que ele é de acordo com a sua conveniência? Essa não é a questão. A pergunta é: quem é Jesus? Agora, volte várias décadas atrás, quando eu estava na faculdade, e eu não era cristão, eu não era nada, agnóstico, nada. Eu era irado? Não era nada. Indiferente à religião? Nada. E fui abordado por um jovem estudante que queria conversar comigo a respeito da Bíblia, sobre o cristianismo. E minha primeira resposta a ele foi essa aqui, ó. Eu sei sobre o cristianismo, eu sei tudo sobre a igreja, eu tenho família que é católica, família que é batista, família que é isso, que é aquilo, todo tipo de coisa. E eu posso te dizer, eu não quero saber nada a respeito da igreja. Nada de igreja. Então ele me disse algo que me atingiu como uma tonelada de tijolos. Ele disse de uma maneira que ninguém nunca disse antes e eu nunca vou me esquecer. Ele olhou para mim com uma severidade no rosto e ele disse: eu não estou falando a respeito da igreja, não estou falando de denominações, não perguntei a sua opinião sobre esse tipo de coisa. Você não pode escapar disso culpando as pessoas que se chamam filhos de Deus. Eu tenho uma pergunta para você: quem era o homem Jesus de Nazaré? Quem era ele? Com essa severidade, meio que inclinei a cabeça assim um pouco e disse: bem, eu murmurei algo tipo assim, ó: bem, você sabe, ele é um bom homem, uma boa pessoa. Bom, sim, ele é um cara legal. Poucas semanas depois, eu encontrei um antigo autor lá, estudioso inglês, com o nome de C.S. Lewis, que novamente disse algo que me atingiu como uma tonelada de tijolos. E era assim, ó, ele chamava de trilema, ou era assim que os outros chamavam.
E é isso. Quando falamos de lógica, eu não estou falando sobre o relativismo extravagante, tudo da nossa era moderna, que diz que você não pode saber da verdade ou todo mundo está errado. E para ser honesto com vocês, nem todo mundo está certo. Aqui estão as opções lógicas. A opção lógica é: alguém está certo e todo mundo está errado. Ou todo mundo está errado. Mas todo mundo não pode estar certo porque todo mundo está dizendo coisas completamente diferentes e contrárias, fazendo declarações contrárias à verdade. Então isso é algo que nós precisamos entender. Você não pode simplesmente dizer, bem, Jesus é certo para você. Não, não é assim. Ele está certo ou errado. E não há como você dançar em torno desse problema. E foi isso que C.S. Lewis estava criando. E foi isso que me confrontou naquele dia, naquelas páginas, quando eu li isso. Aqui estão as opções em relação ao homem Jesus de Nazaré. Ele é um mentiroso. Essa é uma opção lógica. Ele é um mentiroso. Porque ele disse que era o Filho de Deus. E ele intencionalmente enganou as pessoas a pensarem que ele era o Filho de Deus. Ou de uma maneira mais exata, Deus Filho. Deus em carne. Deus que se tornou homem. Agora, se ele disse isso e ele não acreditou, ele estava planejando algum tipo de ardil ou algum engano. Ele era um mentiroso. E não há maneira de contornar isso. A outra opção que é essa. Ele era um lunático. Porque qualquer pessoa que sinceramente acredite ser Deus em carne, e não é lunático. Se você for hoje ao parque, entre essa reunião e os casamentos, e você decidir dar uma volta pelo parque, e você vai ver um homem parado no banco lá do parque, gritando assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você vai pensar sobre ele? Ou, eu sou Deus em carne. Ou, eu sou o Criador do universo. E o mediador de todas as coisas entre Deus e a criação. O que você vai pensar sobre ele? Lunático. Como C.S. Lewis disse, no nível que alguém que tinha o cérebro como um ovo escalfado. Ele é um lunático. E há uma outra opção. E isso é mais escandaloso e surpreendente de todas as opções. Ele era, e ele é, e continuará sendo exatamente quem ele disse que ele era. O Filho do Deus vivo. Você está entendendo isso? Então, o que eu estou dizendo aqui para fazer bem, não estou dizendo para você fazer, eu estou dando 3 opções. Sai deste prédio hoje e chame ele de mentiroso. Sai desse prédio hoje e chame ele de um lunático. E, por favor, tenha pena de todos nós, que somos lunáticos, que estamos seguindo ele. Ou terceiro, dobre os seus joelhos para Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo. Essas são as suas 3 opções. Agora eu sei que você provavelmente poderia se sentar em uma discussão individual comigo e dizer, não, eu tenho todo tipo de outras opções para te dar, e eu teria que te dizer, eu não gostaria de puxar um cartão para você ou tentar ser esperto, mas eu teria que perguntar exatamente onde você estudou lógica. Porque não há outra lógica. Não estou te dizendo que você precisa acreditar em Jesus, não estou dizendo que você precisa fazer isso ou aquilo, mas estou te dizendo que você só tem 3 opções. Mentiroso, lunático ou Senhor. Agora, vamos dar uma olhada. Mentiroso. Bem, mentiroso, quando eles são pegos assim, nas armadilhas, eles geralmente desistem, não é? Porque se você está mentindo, você tem algum tipo de propósito travesso por trás dessa mentira, não é? Provavelmente dinheiro, fama, poder. Então, quando o seu ardil se vira contra você, em vez de conseguir todas essas coisas que você está
procurando, e você está sendo crucificado numa cruz, você provavelmente vai dizer, eu desminto, eu não disse nada disso, eu não sou filho de Deus. Bem, vamos falar de lunático. Alguns dos maiores estudiosos que já andaram, caminharam nesse planeta, diziam que não há nada na literatura como o que temos nos 3 capítulos simples do Sermão do Monte, em Mateus 5, 6, 7. Alguns dizem que mesmo os primeiros versículos de Mateus 5 foram escritos de tal maneira que nós não temos nada que se compare a eles. As declarações que ele fez confundiram os estudiosos dos dias dele e até hoje isso não pode ser contradito, não pode ser lunático, eu acho que não. Mas Senhor, e aqui está outra coisa muito importante sobre o nosso texto. Veja o que ele diz no versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia, disse, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Agora, esses não parecem por si só maus palpites, mas são suposições terrivelmente ruins. Porque, na verdade, há algo mais perigoso do que dizer que Jesus Cristo é um lunático ou um mentiroso. Isso o está tornando comum, fazendo você como qualquer outra pessoa. Aí reside o perigo. Ele é como esse profeta, ou ele é como aquele profeta, que nós podemos acumular assim, uma área de obras ou estantes cheias de profetas ali acumulados na estante, e apenas colocá-lo lá em cima, junto com os outros. Não, você não pode fazer isso. Ele não nos dá essa opção. Ele é o único que disse, eu não sou simplesmente um profeta. Eu sou Deus. Eu vim como homem. Eu sou o eterno Filho de Deus, que veio em carne. E agora habita, ou a maneira correta de dizer isso agora, está no tabernáculo entre os homens. Você está entendendo isso? A maioria de vocês, seja agnóstico, ateu, cristão, ou simplesmente carismático, seja o que for, sei lá, você teria que reconhecer que a mídia em geral é contra o cristianismo. Não há muita coisa positiva sendo dita a respeito do cristianismo. E se eu fosse convidado para um talk show, não seria para promover um dos meus livros recentes, não, seria para me despedaçar. Agora, aqui está o que eu quero que vocês pensem. Eu poderia mudar tudo isso, eu poderia mudar tudo em menos de um dia. Eu poderia fazer do cristianismo um brinde da cidade. E eu só tenho que fazer isso aqui, mudar um artigo. É isso aí, ó. Em vez de chamar Jesus de Salvador ou Salvador com um artigo definido, a única coisa que eu tenho que fazer é mudar o artigo o para ele é um Salvador. Se eu fosse fazer isso, o cristianismo se tornaria totalmente e completamente aceito pela mídia, pelos estudantes e até mesmo os ímpios. Por quê? Porque o escândalo do cristianismo não é que Jesus é um Salvador, ou que Jesus é um Senhor, ou que Jesus é um profeta. O escândalo do cristianismo é que ele é o Senhor, o Salvador, o profeta. E qualquer um que o contradiga está errado. Esse é o escândalo do cristianismo. E aqueles de vocês que podem ser cristãos precisam entender algumas coisas. Se você negar esse escândalo, se você tentar se esquivar dele, para tornar assim sua fé mais compatível, amigável, para que as pessoas gostem mais de você, você está negando a Jesus Cristo. Ele não é um Salvador. Ele é o Salvador. Ele não disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você deve entender isso. Agora não queremos ser maus, não queremos ser mesquinhos, mas ouça, eu vejo a erosão do cristianismo ao nosso redor e que nós continuamos assim comprometendo a fim de sermos aceitáveis. Para quê? Para o mundo caído? Às vezes quando eu estou testemunhando,
especialmente pregando lá em um ambiente universitário, eu digo, aqui estou, então me ajude, Senhor, porque eu tenho que dizer a todos vocês, alunos, acredito que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A vida e a vida. E que não há como se reconciliar com Deus, exceto através dele. E eu acredito. E devo proclamar isso para vocês. E é a mesma coisa aqui hoje. Eu devo te dizer isso. Ou eu estaria contaminando a consciência, mentindo, e eu daria a vocês uma opção que faria vocês felizes, mas condenaria a alma de vocês. Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Ele não é apenas um profeta, ele não é como os outros. É a sua singularidade que traz a sua exclusividade, que provoca o escândalo e o ódio do mundo. Agora, eu estava olhando essa manhã lá no meu escritório e eu peguei algumas coisas de um livro do Evangelho em que eu trabalho assim já há algum tempo. Eu só quero te dar para vocês algumas ideias do que eu estou falando. Quero citar um teólogo muito, muito proeminente que eu respeito muito, Lorraine Botter. E foi isso que ele disse. E você provavelmente nunca pensou a respeito disso antes, mas ele se refere a Jesus como a única pessoa esperada em toda a história. E isso é verdade. Isso não está documentado. Em toda a história do mundo, Jesus surge como a única pessoa esperada. Ninguém estava procurando por uma pessoa como Júlio César, ou Napoleão, ou Washington, ou Lincoln, para aparecer na hora e no local em que apareceram. Nenhuma outra pessoa teve o seu curso predito ou o seu trabalho, sua obra estabelecida séculos antes de nascer. Mas a vinda do Messias havia sido prevista há séculos. De fato, a primeira promessa da sua vinda foi dada a Adão e Eva, logo após a queda deles no pecado. Com o passar do tempo, vários detalhes sobre sua pessoa e sua obra foram revelados pelos profetas. E na época em que Jesus nasceu, havia uma expectativa geral em todo o mundo judaico que o Messias em breve apareceria. Mesma maneira do seu nascimento e a cidade em que isso ocorreria foram claramente indicados. Agora você pode voltar e eu tenho, através de qualquer religião do mundo, qualquer chamado fundador dessa religião, profeta, o que você quiser chamar. Você acha que simplesmente não é o caso. Sem documentos antigos, nenhuma multiplicidade de profecias indicando que ele seria, de onde ele viria, qual seria, o que ele faria, o que ele ensinaria, mas tudo isso é encontrado na pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu ler algo para vocês do historiador Philip Schaff, que sempre guardei de forma querida. Essa é uma afirmação incrível, eu amo essa afirmação. Falando em Jesus, ele diz, falando em Jesus, um personagem tão original, tão completo, tão uniformemente consistente, tão perfeito, tão humano e ainda tão alto, acima assim, de toda a grandeza humana. Não pode ser nenhuma fraude e nem uma ficção. O poeta, como já dizia, seria, neste caso, maior que o herói. Levaria mais do que um Jesus para inventar um Jesus. É assim que ele é. Agora, deixe-me compartilhar outra coisa com vocês antes de prosseguirmos. Quero mostrar algumas coisas para vocês e geralmente eu não faço isso, mas eu quero passar por algumas pequenas profecias para indicar esse ponto um tanto importante. E frequentemente fazemos isso em um evangelismo judaico. Eu já fiz isso em Israel e é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Se Jesus de Nazaré não é o Messias, então todas as promessas da Bíblia em relação ao Messias falharam. Porque não pode mais serem cumpridas. Deixa eu ler algumas coisas que eu reuni ao longo dos anos. Primeiro, antes de tudo, apenas ouça isso. De acordo com Gênesis 49:10, o cetro não se apartará de Judá, nem o cajado do governante entre seus pés até Siló. Uma referência antiga ao Messias. Até que ele chegue, até que ele venha. Agora, o que está dizendo? O cetro não se apartará de Judá. Não deve. Judá reinará até que o Messias venha. Mas aqui está a promessa. Essa promessa de que um descendente de Judá reinaria até a vinda do Messias. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída, o domínio político e a autoridade dos judeus foram retiradas e a nação foi dispersa.
Por quase 2 milênios não houve governante da tribo de Judá. E se Jesus não é o Cristo, a promessa de Deus em Gênesis 49:10 falhou, pois o tempo passou e não pode mais ser cumprido. É uma impossibilidade absoluta. Agora, de acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, a cidade de Jerusalém seria reconstruída 7 semanas do ano. São 49 anos após o fim do cativeiro. E o Messias apareceria 62 semanas, 434 anos após a reconstrução de Jerusalém. Essa profecia coincide perfeitamente com a vida de Jesus. Se Jesus não é o Cristo, a promessa de Deus em Daniel falhou, porque o tempo passou e os dias se esgotaram. E não há mais nenhuma oportunidade para que isso aconteça novamente. Tanto o capítulo 3 de Malaquias como o capítulo 2 de Ageu ensinam que o Messias estava para vir quando o segundo templo ainda estivesse de pé. O segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo. Portanto, se Jesus não é o Cristo, o Messias nunca mais vai vir. O Messias deveria ser filho ou descendente de Davi, e ele viria numa época em que a casa de Davi estava desprezada e abaixo como uma árvore que foi cortada até suas raízes. Em Isaías 11:1, as escrituras declaram: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Jesus apareceu como o Messias naquele momento. Se ele não é o Messias, as escrituras não podem ser cumpridas, pois até a raiz de Jessé foi arrancada com a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Naquela época, quando o templo foi destruído em 70 depois de Cristo, todas as evidências genealógicas foram destruídas e agora seria impossível provar a linhagem do Messias. De acordo com Daniel 9:27, o Messias confirmaria a nova aliança e poria fim ao sistema de sacrifícios debaixo da antiga aliança. O sistema de sacrifício terminou com a destruição de Jerusalém 70 depois de Cristo. E se Jesus não é o Cristo, então o sistema de sacrifício terminou sem a vinda do Messias. E finalmente, de acordo com o profeta Isaías, a vinda do Messias seria marcada por uma reunião das nações ou dos gentios. Por quase 2.000 anos, uma multidão incontável de gentios de todas as nações da terra identificaram-se com o Deus de Israel através do chamado Messias, exatamente como as Escrituras previram. Jesus é o Messias. E o Messias não era apenas um homem. Até os escribas judeus antigos o consideravam mais do que um homem, que quando ele viesse, o filho de Davi seria maior que Davi, e que ele seria o Senhor de Davi, que ele seria divino, que ele seria Deus, que se tornou homem, e foi exatamente isso que aconteceu. Agora, o que as pessoas estão dizendo sobre Jesus? Isso é realmente importante. O que você diz a respeito de Jesus? Você, pessoalmente, o que você diz a respeito de Jesus? E se você não é cristão, eu espero que essas palavras te assombrem. E te assombre, até que você responda. Mas eu vou avisar você, se Jesus em seus próprios ensinamentos diz, quando você ouve algo assim, existe um personagem na Bíblia que é real e pessoal. Ele se chama Satanás. E que quando alguém ouve algo assim e não presta atenção, mas procura se descartar, então é o próprio Satanás que aparece e arranca do coração dele para que ele não pense nisso novamente. Por isso Jesus diz que tenha muito cuidado com as coisas que você está ouvindo, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Quem você diz que esse Jesus é? Agora aqui está outra coisa que eu quero que vocês vejam que é muito importante. Veja o versículo 16. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Agora, eu sentei aqui fiquei aqui nos últimos 20 minutos e falaram sobre o Messias, falaram sobre Jesus, dando certas evidências e tal, mas apesar de tudo isso ser útil, o que você precisa entender é que para de fato crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de uma maneira salvadora, é uma obra de Deus Pai,
É o que ele diz a Pedro aqui, o apóstolo. Pedro, você não pensou nisso. Apenas não estava pensando, isso é algo sobrenatural. Deus abriu seu coração e ele revelou isso para você, Pedro. Agora aqui está o que eu quero te perguntar. Como que você pode saber? Se você está de acordo comigo agora, em tudo que eu disse, como que você pode saber? Como você pode saber que isso afeta você de alguma forma? Se eu saísse pelas ruas e entrevistasse as pessoas, eu achava todo tipo de pessoa dizer, sim, eu acredito que ele é o Filho de Deus. Eu acredito que ele é o Filho de Deus. Sim. Mas então, se eu olhasse para a vida deles, eu veria alguma evidência que eles de fato acreditam nessas coisas. Eu quero que você pense sobre isso. Há pessoas aqui hoje, no nosso mundo, que reconheceriam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Messias. E ainda assim, quando morrerem, vão ficar diante de Deus, serão julgados e não vão entrar no céu. Vão ser condenados à separação de Deus por toda a eternidade. Mesmo que com a boca eles tenham dito, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Porque eles de fato não acreditaram. Foi apenas algo que eles foram ensinados. Eles aprenderam com a mãe, com o pai, com o avô. Ou eles se tornaram intelectualmente convencidos, mas eles nunca de fato creram. Eles nunca chegaram a um ponto em que meditavam sobre isso, que eles pensavam sobre isso, que eles se apegavam, eles lutaram com ele, até que eles perceberam que isso de fato é uma verdade. E por isso a vida deles nunca foi impactada. E a religião deles sempre foi externa. Sempre foi apenas algo, que bem, eu vou à missa, ou eu vou à ceia do Senhor, como teremos na próxima semana, ou eu faço isso, vou à igreja, eu canto no coral, eu faço isso. Mas quando você olha para o interior da vida deles, não há amor genuíno por Cristo. E suas vidas não são transformadas por Ele. Ele não é o centro de suas vidas. Ele não está nos seus pensamentos. E faz parte de uma religião que eles adotaram ou herdaram. Mas não há transformação. Não há como viver. Eles não vivem de acordo com a maior verdade que já foi dada. Eu estava na escola uma vez, depois das aulas eu estava sentado lá onde a gente toma café, cuidando das minhas próprias coisas, e essas duas pessoas vieram e começaram uma discussão comigo. Discutindo, assim, uma discussão agressiva em relação às coisas a respeito de Cristo. E enquanto eu conversava com esse colega, finalmente essa garota, eu acho que ela estava tentando ganhar alguns pontos lá na discussão, e ela diz, bem, eu acredito em Deus, mas eu não sou como meu irmão. E eu disse, como que é o seu irmão? Ela disse, bem, ele é ateu. De fato, e como ele mora? Como ele vive? Horrivelmente. Eu disse, bem, para ser sincero com você, tem muito mais respeito por seu irmão do que por você. E ela disse, como você pode dizer isso? E eu disse, racionalmente, tenho que dizer. Seu irmão afirma que não há Deus. E ele vive como um homem que acredita que não há Deus. Você me diz que existe um Deus, mas você não procura conhecer a vontade dele, você não procura conhecer os mandamentos dele, você não procura ordenar sua vida segundo a vontade dele. Você vê a inconsistência? Ambos estão errados, mas pelo menos um é mais lógico. Ele está sendo consistente com a coisa falsa em que acredita. A questão é essa. Você e eu somos consistentes? Nós de fato acreditamos? Então eu quero terminar com isso aqui, ó. Temos que ter muito cuidado aqui. Porque se eu parasse esse sermão aqui agora, você poderia pensar que o cristianismo é simplesmente uma religião ética moralista. Que, bem, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, e, portanto, vou pegar uma Bíblia, vou ler os mandamentos dele, e eu vou procurar seguir ele. Agora, lembre-se do que eu disse anteriormente, que Jesus é um profeta, mas não apenas um profeta, mas o profeta, e ele não é apenas o profeta, ele é mais do que um profeta. E o que eu estou tentando dizer aqui? O cristianismo não é a respeito de você comprar um livro com regras e depois tentar seguir as regras. Isso não é cristianismo. Isso é um legalismo e é mortal. É autojustificação e está errado. E isso mostra que você é cego para tudo a respeito de Deus e de você. Você entende? Vamos ver. Jesus diz o seguinte,
Se você ver comigo aqui no capítulo 16, depois de Pedro fazer aquela declaração de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o que ele está dizendo era verdade, mas o próprio Pedro não entendeu. Ele disse, sim, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Você acredita no que faz? Bem, mas o que isso significa? É o seu tipo de Jesus? É o Jesus definido por você? Ou é o Jesus definido por ele mesmo? E veja o que ele diz. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, estamos falando de algo mais aqui do que um profeta. Estamos falando de um redentor. Porque deixa eu compartilhar algo com vocês. Se hoje vocês acreditam que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, neste mesmo dia, e você sai, compra uma Bíblia, e se você pudesse, a partir de hoje, obedecer a todos os mandamentos, interna e externamente, toda a sua disposição seria perfeita, toda palavra, toda atitude, todo pensamento seria sem pecado. A partir deste dia, até o julgamento, você ainda seria condenado diante de Deus. Por quê? Bem, se eu estiver dirigindo pela estrada e um policial me parar, e ele diz, você estava a 70 por hora numa zona de 55. Eu digo, bem, não me dê uma multa, por quê? Porque a partir de agora nunca mais eu vou fazer isso. Você entende? Você já é culpado. Você já é culpado. Havia 2 homens parados no encostamento, por isso cheguei tarde e tal, parei para ajudar eles. Aí eu fui compartilhar o Cristo com eles, e eles eram 2 personagens bastante rudes, a personalidade deles. E eu olhei para eles e disse, vocês querem saber de alguma coisa? Eu sou um criminoso. E se eu morresse agora, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um pregador, ajudando órfãos e tudo mais que nós fazemos aqui, se eu morresse agora, com base nisso, eu iria para o inferno. Vocês estão me entendendo? Eu disse, minha única esperança é a única esperança que vocês 2 têm também, e isso é Jesus Cristo, que ele morreu pelos pecadores. Minha esperança não é a minha capacidade de seguir ele, minha esperança não é a minha presença na igreja, minha esperança não é nada disso. Minha esperança é que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E foi isso que Pedro e eles tiveram que entender. Eles pensaram, bem, ele é o Messias, o rei, e ele vai reinar agora, e todos nós vamos segui-lo. O problema é que Pedro, você é inimigo de Deus. O problema é que João e Paulo, todos os outros apóstolos e todas as outras pessoas, incluindo todos nessa salão, vocês violaram todas as leis que Deus já escreveu, e vocês e eu, nós somos inimigos de Deus. Você diz, bem, eu não sou tão mal assim. Se eu pudesse tirar seu coração agora e colocar num DVD. E eu poderia pôr aqui na tela, aqui, ó, tudo que você já pensou. Até algumas das coisas que você até está pensando agora aqui, ó. Você sairia desse lugar. Você sairia desse lugar e nunca mais mostraria sua cara aqui. Porque você pensou coisas tão sombrias. Você não pode compartilhar com o seu amigo mais íntimo. E ainda Deus, que é santo, 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 vê todos eles. O que precisamos ser para ir para o céu? Alguém me perguntou isso uma vez no avião. Eu estava lendo minha Bíblia, ele disse, o que você tem aí? Eu disse, eu tenho uma Bíblia. Começamos a conversar, ele disse, bem, o que eu devo fazer para ir para o céu? E eu olhei para ele e disse, bem, isso é fácil. Você só precisa ser absolutamente moralmente perfeito, desde a hora do seu nascimento até a hora da sua morte. Eu voltei a ler minha Bíblia. Eu pude ver seu rosto se contorcendo. Então, finalmente, ele olhou para mim e ele disse, ei, o quê? E eu disse, desculpe, você tem que absolutamente, eticamente, moralmente, intocadamente, você não pode ter falha, sem sombra, sem erro de pensamento, palavra ou ação, diante de um Deus santo, que é 3 vezes santo, você tem que ser assim, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, ok? Ele olhou para mim e ele disse, ninguém pode fazer isso. E eu disse, você tem um grande problema, não é? Você entende? Eu não estava tentando frustrar o homem, eu estava tentando provar um ponto, o mesmo que eu estou tentando provar para vocês. Muitas pessoas pensam que eles e Jesus trabalhando juntos vão para o céu. Você está enganado. Se eu aceitasse o seu melhor pensamento, sua melhor palavra, sua melhor ação,
e te enviasse diante de Deus apenas com aquilo a ser julgado, você seria condenado. Deixa eu apenas dar um exemplo. Você diz, bem, eu não sou um assassino, eu não sou uma prostituta. Qual é o maior pecado? Bem, qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, alma, mente e força. Você percebe que nunca fez isso, nem um segundo em qualquer dia da sua vida? Você e eu nunca amamos o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, alma, mente e força. Nós somos tão cheios de si mesmos. E é por isso que temos mais espelhos do que Bíblias nas nossas casas. E é por isso que os espelhos estão sempre pendurados e as Bíblias fechadas. Nós somos todos sobre nós mesmos. E Deus é santo. Deus é santo. Agora, são boas notícias e más notícias. Por que isso é bom? Porque você não gostaria de um Criador onipotente e Senhor do universo tendo o caráter de um Hitler. Você gostaria? Você quer um Deus santo e justo? É reconfortante saber que Deus é santo e justo, mas também é para o homem e a mulher pensante muito desconfortável. Por que isso é desconfortável? Por que é desconfortável que ele seja santo e justo? Porque você não é. Então agora o que um Deus santo e justo faz com alguém como você e eu? O que ele faz? Agora, eu vou te dar o coração do cristianismo. Agora, quando digo que percebo que sou meio velho, que tenho 53 anos, mas eu não estou vivo há um milênio. E toda a sabedoria do mundo não nasceu em mim, nem morrerá comigo. Então, como faço para te dizer? Vou te dar o coração do que é o cristianismo. Bem, por duas razões. Um está na Bíblia, mas eu posso interpretar mal a Bíblia, mesmo que a Bíblia seja infalível. Então, como eu sei que estou te dando o coração do cristianismo? Bem, quando você olha para 2000 anos de história cristã, e é isso que você vê. Homens e mulheres que amavam a Bíblia e estudaram e acreditaram. Vou te dar o maior e mais difícil problema de todas as escrituras. E é isso aqui, ó. Se você já esteve aqui nessa igreja, você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas alguns de vocês não, então as pessoas dessa igreja vão ouvir 1.000.001 agora. Este é o maior problema da Bíblia. Se Deus é bom, Ele não pode perdoar você. Se Deus é justo e santo, Ele não pode perdoar você. E você diz, o quê? É isso mesmo. O maior problema em todas as escrituras, nós vemos em Êxodo, nos Salmos e até vemos nos livros de Provérbios. Vemos Paulo lidando com isso em Romanos, capítulo 3. E este é o problema. Se Deus é justo, como Ele pode simplesmente... Como ele diz, simplesmente virar as costas ao seu pecado, como ele pode cobrir o seu pecado, como ele pode lançar o seu pecado para longe de você, até o leste ou oeste. Literalmente, no livro dos Salmos, e de novo, em Romanos 4, é ele que o cobre. O que pensamos em um juiz que varre os crimes para debaixo do tapete? Nós chamamos ele de justo? Não chamamos. Nós chamamos ele de corrupto. Ele está mantendo a justiça? Absolutamente não. Ele está difamando a justiça. Você entende? É aí que está o grande problema da Bíblia. Deus é justo. E porque Ele é justo e porque é santo, e adivinhe, porque Ele é amor, Ele odeia. Ele odeia o mal. Algumas pessoas dizem, bem, Deus é amor e portanto Ele não odeia. Não, Deus é amor e portanto Ele deve odiar. Ele odeia o mal. Ele não pode simplesmente dar as costas ao mal, ele não pode simplesmente dar as costas ao seu mal, o meu mal, o mal de alguém, qualquer pessoa que seja. Deus é um juiz justo. E o Deus de toda a terra não deve fazer o que é certo. Portanto, a grande questão na Bíblia é como Deus pode ser justo e, no entanto, simplesmente perdoar os homens maus. Como Ele pode fazer isso? A resposta está na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que tantas pessoas não entendem a respeito da cruz. Deus, em sua justiça, condena o homem, todo mundo aqui, todo mundo que já andou no planeta desde Adão, condenado pelos nossos pecados. E toda religião, toda igreja, tudo que você deseja adicionar, não vai te ajudar nem um pouco. Você está condenado para estar no céu, você deve ser perfeito, ter uma justiça perfeita, e nenhum de nós tem isso. E Deus não pode fazer isso de outra maneira. Por ser justo, Ele não pode varrer o seu pecado em uma cesta para debaixo de um tapete. Or under a rug.
Então Deus, em sua justiça, condena você, eu e toda a humanidade. E então Deus, no seu amor, se torna um homem. Ele vive a vida que você não poderia viver, que eu não poderia viver. Ele não apenas está evitando o pecado, mas ao mesmo tempo ele está vivendo uma vida de perfeita justiça, não apenas evitando o que é negativo, mas sempre fazendo o positivo, uma vida perfeita e justa. Então, aquele Filho de Deus, ele vai ao Calvário, e no Calvário ele morre. Mas agora aqui está o problema. Quando você ouve todos esses sermões da Páscoa, principalmente o que você ouve? Você ouve falar dos romanos pregando ele numa cruz, e batendo neles e furando ele com a lança, e você ouve sobre todas as coisas que os romanos fizeram com Jesus, e isso o matou. E quando você ouve esse tipo de pregação está totalmente errada! Errada! Não somos salvos de nossos pecados porque os romanos espancaram Jesus e mataram ele. Somos salvos dos nossos pecados porque quando ele estava lá na cruz, todo o seu pecado foi imputado nele. E então Deus no céu se afastou do seu único filho, não porque ele não tinha força moral para vê-lo sofrer, não. Ele se afastou do seu único filho porque o seu único filho se tornou pecado. E a separação de Deus que você deve experimentar, e eu deveria experimentar por toda a eternidade, o Filho de Deus experimentou naquela cruz. E então não houve apenas a retirada negativa da presença de Deus de Cristo, de modo que ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Mas então, toda a força da ira de Deus, do seu santo ódio, da sua ira contra você, os seus crimes, e eu, e os meus crimes, que como um Deus santo, ele deve derramar, e ele derramou sobre o seu próprio filho. Como o profeta Isaías 53:10 diz que, e disso se agradou o Senhor. As 4 consoantes, Yahvé, agradou a Yahvé esmagar o Messias, para esmagá-lo debaixo de toda a força da sua ira. Você sabe, muitos de vocês leram a Bíblia, ele está lá no jardim, ele clama, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, 3 vezes. Você honestamente acha que o nosso Salvador tinha medo de uma lança romana? Como é que tantas pessoas pensam que quando Jesus está olhando para este copo, para esse cálice, ele está pensando, você sabe, na cruz, os espancamentos e tudo mais, e faz com que ele sue gotas de sangue. Você acredita nisso? Como é então? Conte os apóstolos todos, menos João, e inúmeros mártires que foram à cruz, e a história da igreja nos diz que eles estavam cantando hinos. Eles estavam cheios de alegria por serem crucificados como o seu Senhor. Então, como é que eles tiveram mais ousadia do que o seu Salvador? Jesus não estava suando gotas de sangue no jardim simplesmente por causa de uma cruz romana. Era porque ele sempre morou no seio do Pai. Deleite perfeito entre si. Ele sempre foi o filho amado em quem o Pai estava satisfeito. E naquela cruz, o Pai retirou sua presença do seu filho, como deveria fazer com nós. Então seu Pai esmagou o seu filho. Era isso que estava no cálice. A ira do Deus Todo-Poderoso contra todos os pecados que nós cometemos. E ele tomou, bebeu, e quando gritou, está consumado, ele virou aquele cálice e não sobrou nenhuma gota dali. Ele bebeu tudo. Foi pago na íntegra. E ele morreu. E no 3º dia, ele ressuscitou. Pelo seu próprio poder, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Pai, ele foi ressuscitado. Romanos nos diz que esse é o sinal de Deus, que é a vindicação de Deus ao seu Filho. E prova de que a morte que ele morreu no Calvário foi suficiente para pagar todos os seus pecados. Então o que significa acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, não é apenas eu amo os ensinamentos dele e sigo ele. É isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho justiça. Não tenho esperança. Exceto o que Deus fez por mim no Calvário. E na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa é a minha esperança. Se eu estivesse no meio das pessoas
mais horríveis, horrendas e más em uma enorme cova de iniquidade, e eu ficasse lá, eu fui transportado para lá agora, levado para aquele lugar, a única coisa que me separa aos olhos de Deus daqueles homens é a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. É isso aí. E eu quero dizer uma coisa: se você adicionar alguma de sua suposta virtude a isso, você não acredita no Filho de Deus. E eu ouço muitas pessoas me dizendo: sim, eu sou um cristão. Você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. Bem, se você morresse agora, para onde você iria? Bem, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Bem, eu tenho sido um homem bom, eu tenho sido uma boa pessoa. Você vê a desconexão? O quê? O quê? Você tem sido uma boa pessoa? De verdade? De verdade? Bom o suficiente para levar qualquer um desses pensamentos e ficar diante de Deus e arriscar toda a eternidade? Bem, algumas pessoas dirão, e disseram isso lá em Romanos 5 e Romanos 6, e era isso que Paulo estava respondendo. Bem, se você está dizendo que apenas fé em Jesus e não nas nossas obras, então as pessoas simplesmente vão crer em Jesus e vão viver como o diabo e elas estão indo para o céu? Absolutamente não. Você vê que há duas doutrinas na Bíblia que você precisa entender. A primeira é a justificação. A justificação, o que ela é? É uma declaração legal. A pessoa que acredita em Jesus Cristo é legalmente justificada diante de Deus. Deus olha para essa pessoa e vê ela como justa, não com base nas virtudes dela, mas com base no que Cristo fez por ela. Deus a declara justa, essa é a posição do crente. Mas depois há outra doutrina chamada doutrina da regeneração. Se você já leu a Bíblia, você já viu 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso significa? Significa que aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo também nasceram de novo, ou o que nós chamamos de foram regenerados pelo Espírito Santo. Eles foram feitos vivos. Para que eles não sejam... que eles creem em Jesus e depois eles fazem um monte de coisas justas que eles odeiam. Mas eles creem em Jesus e eles são salvos. E por causa dessa salvação e por causa do poder de Deus que transforma uma vida, eles agora começam a andar em novidade de vida. Mas nunca a posição deles diante de Deus se baseia no que eles fazem. É baseado na cruz do Calvário. Cristo, somente Cristo. Agora eu vou terminar com uma ilustração. Eu espero que não se aplique a você, mas pode te dar uma ideia do que eu estou falando. Ouvi isso pela primeira vez de um amigo querido, Charles Slider, e é uma ilustração maravilhosa. Digamos que nós possuímos um monte de ovelhas e temos um problema, há um monte de coiotes. Agora, como nós resolvemos o problema? Bem, existem algumas maneiras de resolver o problema. Uma é, nós podemos pegar uma arma e atirar nos coiotes. Agora o que resolve o problema da ovelha resolve o nosso problema, mas não resolve o problema do coiote. O que mais nós podemos fazer? Bem, podemos pegar uma gaiola e podemos prender o coiote. Nós poderíamos prender ele. Então resolvemos o problema da ovelha, resolvemos o nosso problema, mas realmente não resolvemos o problema do coiote. Você diz, bem, ele foi reformado. Não, ele não foi. Ele está preso, enjaulado, apenas isso. Ele não foi restaurado. Ele anda de um lado para o outro naquela jaula, de um lado para o outro naquela jaula e apenas querendo sair. Você deixa a porta aberta e ele vai sair de lá. Portanto, não resolvemos o problema dele. Você sabe o que eu acabei de descrever? Religião. E muita religião cristã. Eu vou à igreja, odeio, mas vou porque é a coisa certa a fazer. Faço isso porque é a coisa certa a fazer, porque preciso fazer. Realmente não há amor a Deus, não há desejo genuíno de servi-lo. Só tenho que fazer essas coisas. Isso é legalismo, isso é religião, isso não é igreja. Porque nós temos que ir. É da mesma maneira que o coiote dizer, por que eu não posso simplesmente comer as ovelhas? E toda vez que alguém não está olhando, e toda vez que a porta está aberta, você vai comer as ovelhas. Você vai pecar, porque é isso que você ama. Agora, o que é o cristianismo? Deus transforma o coiote em uma ovelha. Isso é cristianismo. De dentro, ele muda o coração deles.
E ele tira o coração de pedra e lhes dá um coração de carne. E é assim que você sabe que se tornou cristão. Não apenas porque você tem uma profissão vazia da boca para fora. Que sim, eu acredito em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas porque algo, como aconteceu com Pedro, algo assim, mais do que a carne e sangue aconteceu com você. Deus te mostrou, esse é o Filho dele. E ele colocou um desejo imenso em você de segui-lo e de agradá-lo. Você está entendendo? Vou te dar a palestra agora em ontologia. E é isso. Eu tenho uma natureza. Eu tenho uma vontade. E eu tenho uma atividade, coisas que eu faço. Se o meu coração ama o mal, o meu desejo é pelo mal. Coisas deste mundo, imoralidade, sensualidades, o dinheiro, tudo que há neste mundo. Se é isso que o meu coração ama, esses desejos influenciam a minha vontade, e a minha vontade empurra minhas atividades. E eu sou movido pela minha vontade, que é movida pelos meus maus desejos. E eu pratico o mal. E eu pratico o que é mal. Mas se alguém puder mudar o meu coração, esse coração, de modo que as coisas que antes eu amava, agora eu odeio. E as coisas que eu odiava, como retidão, agora eu amo. Então não há muito o que se preocupar depois disso. Porque os meus novos desejos empurram minha vida em uma direção completamente diferente. E quando eu peco, isso parte meu coração, porque o meu coração foi feito novo. Se eu fosse pastor de algumas das igrejas que existem, digamos que eu sou o novo pastor. E assim que eu chegar lá no meu primeiro domingo, alguém vem até mim e diz: brother, pô, tem um cara ali chamado Bill, ele tá lá em cima ali, ó. E ele não está na igreja há 5 anos. E tudo. E não podemos fazer ele voltar à igreja. Ele é um membro aqui. Você poderia buscá-lo lá? Esse é o seu trabalho, você é o pastor. Então eu bato na porta lá, tá o Bill lá. Bill diz: entre. Eu entro. E eu digo: Bill, você não está na igreja há 5 anos? Você está certo, pregador, você está certo. Você sabe que eu sigo outras coisas, eu só tenho amor pelo mundo, mas você está certo, eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso voltar para a igreja. E Bill, ouvi dizer que você andou pela cidade bêbado e tal. Você está certo, pregador, eu tenho bebido e outras coisas, mas adoro esse licor antigo, mas eu preciso guardar isso, eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso voltar para a igreja. É o que eu preciso fazer, ok. E Bill, ouvi dizer que você não foi muito fiel à sua esposa. Que você é meio que o homem da cidade. Pregador, você me levou até lá. Você está certo, eu só preciso deixar isso passar. Por mais que me puxe, eu amo esse tipo de vida. Eu só preciso deixar isso lá. Preciso fazer a coisa certa. Então, no próximo domingo, eu vou à igreja e todo mundo diz: pastor, isso é incrível. Uma ovelha chegou em casa. Não ele. Todos estão olhando para o Bill e dizendo: uma ovelha voltou para o lar. Não, ele não voltou. Um lobo acabou de voltar para a gaiola. Você percebe que o Bill está dizendo? Você está certo, pregador. Eu preciso parar de fazer todas as coisas más que eu amo e começar a fazer todas as coisas justas que eu odeio, a fim de obter alguma vantagem no reino dos céus, uma entrada. Isso é religião e não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma vida transformada. E se a sua vida não foi transformada de dentro para fora, e tudo que você tem é uma religião ou um ritual, ou há certas coisas que você pensa que fez e está fazendo, e por isso você vai ficar bem no último dia, não vai ficar. Eu estou te dizendo, você não vai ficar bem. A questão não é um exercício religioso, como Paulo diz lá no livro de Gálatas. A questão é: você é uma nova criatura? Você tem novos desejos, um novo coração? O que eu devo fazer? Reconheça o seu pecado. Reconheça que toda a sua justiça é como trapos de imundície diante de Deus. E se jogue nos braços de Cristo. Em Cristo, a rocha sólida eu permaneço. Todo o resto do terreno é areia movediça. Não ouso confiar no quadro mais doce, mas apoiar-me totalmente no nome de Jesus. Não trago nada em minhas mãos para trocar com Deus, para pagar a Deus. Mas simplesmente a cruz de Cristo, eu me apego nela. Uma das questões que os pastores têm aqui, que é uma coisa muito feliz falar, e
participar desse culto. Vamos orar. Pai, obrigado por sua palavra. Obrigado pela cruz de Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que abre os corações e as mentes para te conhecer. Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.